Ele foi abençoado, santificado, separado do restante do tempo, escrito pelo próprio dedo de Deus na pedra, mas séculos depois ele desapareceu dos púlpitos, das igrejas, das rotinas e da mente da maioria dos cristãos. Quem ousou mudar a lei de Deus? Quem teve coragem de apagar o único mandamento que começa com a expressão lembra-te? Quem mudou o sábado? Uma investigação histórica e bíblica sobre a maior alteração religiosa de todos os tempos, desde os primeiros capítulos das Escrituras Sagradas. O sábado ele é apresentado não como uma imposição cerimonial judaica, mas como uma instituição universal estabelecida diretamente por Deus na semana da criação. Os falsos argumentos que muitos utilizam são como: por que Jesus ressuscitou no domingo? Os cristãos se reuniam no domingo. Ou, como dizem Colossenses, Paulo falou que o sábado é uma questão individual. Outros dizem que o sábado é somente para os judeus e que Cristo é o nosso descanso, que a lei foi abolida porque o Novo Testamento não fala sobre o sábado e sim de outros mandamentos. Mas nós temos uma resposta rápida antes de começar o vídeo. Por exemplo, o dia que Jesus ressuscitou não é o dia mais importante em relação ao dia da sua morte, a Páscoa, a punição dos pecados. O ressuscitar no domingo foi uma consequência da obediência à lei no que está relacionada à morte do Cordeiro Pascal. Sobre Colossenses, Paulo também está se referindo aos sábados cerimoniais das festas judaicas. Esse sábado ele era muitas vezes no meio da semana e não um sábado semanal. Leia o livro de Levíticos, por exemplo. Paulo não está falando dos 10 mandamentos. Um outro fator, o sábado não é para os judeus, ele foi estabelecido no Éden antes do pecado. Cristo sempre foi e sempre será o nosso descanso, o nosso pão, a nossa água, e nem por isso nós devemos deixar de tomar água, por exemplo. A lei nunca foi abolida, pelo contrário, Cristo morreu por causa da lei e porque ela não pode ser revogada. O Novo Testamento não precisa mandar fazer aquilo que já foi estabelecido no mundo antes do pecado. A Bíblia é uma só, Jesus é um só, a sua palavra, assim como o seu caráter, não muda. Ah, faltou a clássica: o meu pai trabalha até hoje. Olha, se você tirar essa frase do contexto, você está dizendo que Deus pecou. Tem certeza mesmo que você quer usar esse argumento? Como você pode ver, é impossível sustentar a guarda do domingo apenas utilizando a Bíblia. E é sobre essa verdadeira causa da grande fraude que falaremos agora. O sábado não foi criado para os judeus e nem surgiu no Sinai. Ele foi estabelecido por Deus na criação, muito antes de tudo, muito antes do pecado, antes da religião. Mas se Deus não mudou esse dia, quem mudou? Em Gênesis 2, o texto é claro ao afirmar que Deus descansou no 7º dia, o sábado, e o santificou. Esse ato realizado antes da entrada do pecado no mundo demonstra que o sábado não foi criado para um grupo étnico específico, mas como um memorial eterno da criação, um símbolo do relacionamento entre o Criador e as criaturas. Séculos mais tarde, ao entregar as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés, Deus reafirmou a santidade do sábado, agora como parte integrante da sua lei moral, ou seja, Deus estava fazendo em Israel o que ele havia feito no Éden. Diferente das leis cerimoniais e temporais que se aplicavam exclusivamente à nação de Israel, porque essas sim são relacionadas ao pecado. Por isso, elas são temporais e locais. Os 10 mandamentos, eles foram escritos em pedras pelo próprio dedo de Deus, o que simbolizava sua imutabilidade e validade perpétua, porque elas estão relacionadas a Deus e não ao pecado. Elas são uma representação do caráter de Deus. O 4º mandamento, por exemplo, ele trata da guarda do sábado e é o mais longo e o único que começa com a expressão lembra-te. Como se previsse que seria justamente esse o mandamento mais negligenciado e distorcido no futuro. Curioso, não? Aliás, o sábado é estabelecido como o 7º dia da semana vinculado diretamente à criação e não à cultura judaica ou de algum outro grupo étnico. Ao contrário do que muitos acreditam,
não há evidência nenhuma na Bíblia de que esse mandamento teria sido revogado ou alterado e transferido para outro dia da semana. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, o sábado ele é tratado como sagrado. Jesus guardava o sábado regularmente e nunca deu qualquer instrução para que esse dia fosse substituído. E seria muito fácil ele fazer isso, ele é Deus. Mesmo após a sua morte e ressurreição, os apóstolos continuaram a observar o sétimo dia como dia de adoração, conforme a gente pode ver isso no livro de Atos, nos capítulos 13, 16, 17, capítulo 18. Nenhum texto do Novo Testamento declara que o domingo substituiu o sábado como novo dia de adoração ordenado por Deus. E eu volto a afirmar, seria muito fácil isso ter sido feito porque Deus pode tudo, mas não há absolutamente nada. Diante dessa evidência bíblica surge a pergunta inevitável: se a Bíblia nunca autorizou a mudança do sábado, quem fez isso? A resposta nos conduz para fora das páginas da Bíblia e nos transporta ao cenário geopolítico da Idade Média e do Império Romano e religioso da época. Após 3 séculos de perseguição implacável aos cristãos por parte do Estado romano, o imperador Constantino viu no cristianismo uma oportunidade de unificar o império politicamente fragmentado. Então, convertendo-se ao cristianismo no 4º século, ao menos nominalmente, ele iniciou um processo de fusão entre práticas pagãs e crenças cristãs. Dentre essas iniciativas, a gente tem a promulgação do Edito de 321, que dizia que todos os juízes, habitantes das cidades e todos os oficiais descansem no venerável dia do sol. Esse decreto oficializou o descanso do domingo, o dia solis ou dia sol, que já era reverenciado pelos pagãos em honra ao sol Invictus, que era uma das divindades mais populares de Roma. Esse decreto não menciona a ressurreição de domingo, nem fundamentos bíblicos. O objetivo era puramente político, oferecer um ponto comum de convergência religiosa entre os cristãos da época e os pagãos daquele mesmo contexto. A associação do domingo com a ressurreição de Cristo foi uma construção teológica posterior, utilizada como uma justificativa doutrinária para aquilo que já havia sido imposto por uma decisão imperial. O historiador católico James Carroll, ele na sua obra Constantine Sword, reconhece que Constantino, o imperador, manteve traços claros de paganismo em sua administração, mesmo após a sua conversão. Ele continuava a cunhar moedas com o símbolo do deus Sol e só foi batizado mesmo no seu leito de morte. Assim, o domingo foi adotado inicialmente não como mandamento cristão, mas como um artifício de conveniência política para consolidar o poder imperial. No entanto, a mudança não se limitou ao decreto de Constantino. O processo se consolidou por meio da Igreja institucionalizada. Com o passar do tempo, a Igreja Católica Romana foi se estabelecendo como principal autoridade religiosa do Ocidente e passou a legislar sobre questões doutrinárias com poder crescente. No Concílio de Laodiceia, realizado nos anos 366 a 364, foi decretado o Cânon 29, que dizia que todos deveriam descansar no domingo. O texto afirma: os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia e honrar o domingo como o dia do Senhor. Aqui temos a primeira imposição eclesiástica direta contra o sábado bíblico e em favor do domingo, sem qualquer base bíblica, mas com plena autoridade da igreja dominante, a Igreja Romana. Nos séculos seguintes, a Igreja Católica passou a reafirmar a sua autoridade para alterar os preceitos divinos com base na sua própria tradição. O Catecismo do Concílio de Trento, do século XVII, ensina abertamente que a Igreja transferiu a solenidade do sábado para o domingo, por sua própria autoridade. O cardeal James Gibbons, arcebispo de Baltimore, declarou em 1893 o seguinte, abre aspas: "Você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras reforçam a observância religiosa do sábado." Fecha aspas. O Catecismo Católico traz em suas páginas a seguinte pergunta e resposta: qual é o dia de descanso? O sábado. Por que observamos o domingo ao invés do sábado? Porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Essas citações do Catecismo Católico
não são interpretações protestantes, mas declarações oficiais da própria Igreja Católica, que é responsável por essa mudança de dia de guarda. Elas revelam que o domingo se tornou um símbolo de poder eclesiástico da tradição acima da Bíblia. Qualquer tentativa de argumentar teologicamente a guarda do domingo, ela é maligna. Essa pretensão de alterar os tempos e a lei já havia sido profetizada. No livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 25, lemos o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Essa profecia se refere a um poder que surgiria após o Império Romano e que teria características religiosas e políticas combinadas. A única lei dos 10 mandamentos que trata diretamente do tempo é o 4º mandamento, a guarda do sábado, e que foi justamente essa que foi modificada. No Apocalipse encontramos a contraposição entre 2 grupos, aqueles que seguem a besta e a sua imagem e aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, conforme Apocalipse 14:12. O sábado, nesse contexto, surge como uma linha divisória, profética, na verdade, entre fidelidade a Deus e a obediência a um sistema religioso que se arrogou o direito de mudar a própria lei de Deus. Ao longo da história, pequenos grupos de cristãos continuaram a guardar o sábado, mesmo em meio à perseguição. Valdenses, cátaros e outros considerados dissidentes pela Igreja Romana desafiaram a autoridade de Roma ao retornarem às Escrituras e insistirem na guarda do verdadeiro dia, o sábado. Nos séculos XIX e século XX, com o advento do movimento adventista, a guarda do sábado foi restaurada como base bíblica. Na história, na profecia, milhões ao redor do mundo passaram a observar o sábado, reconhecendo-o como sinal de lealdade ao Criador como parte dos seus mandamentos eternos. Hoje, a maioria das igrejas cristãs ainda segue o calendário herdado pelo catolicismo medieval, observando o domingo não por mandamento bíblico, mas por tradição católica. Poucos se perguntam por quê. Poucos investigam quem autorizou essa mudança, mas a resposta está registrada nos livros da história. A mudança do sábado para o domingo foi um ato de autoridade humana, fundamentado no poder político, nas tradições eclesiásticas e na rejeição progressiva da simplicidade das Escrituras Sagradas. Deus nunca revogou o sábado, Cristo nunca autorizou a sua substituição, a Bíblia permanece intacta. Diante dessas evidências, resta apenas uma pergunta: a quem você dará ouvidos? A tradição dos homens ou a palavra de Deus? A autoridade de concílios ou a voz do Criador? O sábado continua no coração da lei de Deus, pedindo que seja lembrado, mas o mundo insiste em esquecê-lo. A história foi reescrita, mas a verdade permanece escrita na rocha pelo século dos séculos. Se você concorda com esse vídeo, digite agora mesmo nos comentários Apocalipse 14:12. Compartilhe esse vídeo, porque digitando nos comentários, o YouTube vai entender como esse conteúdo ele é relevante. E se você considera relevante obedecer aos mandamentos de Deus, mais uma vez eu peço, escreva nos comentários Apocalipse 14:12. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço, até mais.